Boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início ao nosso 7º programa, A Hora da RBHE, programa de divulgação científica que a revista tem promovido e já podemos dizer com certo sucesso, principalmente no sentido de trazer para os nossos leitores, leitoras, autores da Revista Brasileira de Educação, a oportunidade de encontrar os autores, né, que publicam na revista. E, nesse sentido, hoje nós temos uma convidada, né, a professora Cíntia Greve Veiga, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. A Cíntia está entre aquelas pessoas em que cabe o clichê, que dispensa apresentação, uma pessoa bastante conhecida, reconhecida no nosso campo de pesquisa, mas, de qualquer maneira, quero trazer as informações, né, que a Cíntia é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas. Em 1994, ela concluiu o doutorado. Ela é professora, como eu mencionei, titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas. E a Cíntia é eu poderia dizer, uma pioneira dentro do campo da história da educação, dos estudos, tendo como referência, né, a obra do sociólogo Norbert Elias, uma referência que hoje já é compartilhada por muitos pesquisadores do campo, mas a Cíntia, sem dúvida, foi uma das primeiras pessoas a problematizar a história da educação a partir das categorias teóricas do Elias. Ela também, né, se vincula aos estudos pós-coloniais e decoloniais, né, tema que, inclusive, hoje nós vamos tratar nesse nosso encontro, né, quando falarmos da produção da produção relativa à história da educação. E, por fim, importante mencionar a Cíntia como vice-presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação, entidade à qual a nossa revista está vinculada. Não é? O texto que hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de discutir com a autora, não é? É um texto que foi originalmente, né, preparado por uma reunião do nosso grupo de trabalho 2 da AMPED, justamente nas efemérides dos 40 anos do GT, e o artigo se intitula Histórias da Educação, no plural, comemorar os 40 anos do GT2 e celebrar as gerações de pesquisadores e pesquisadoras na historiografia da educação no Brasil. Então, esse é o artigo que todos vocês têm à disposição, não é, no site da nossa revista, para que vocês possam fazer download, assim, e fazer a leitura do texto. Eu vou, então, passar, porque o nosso interesse aqui hoje é ouvir a Cíntia, não é? E eu vou fazer, Cíntia, então, bem-vinda aqui ao Hora da RBHE, não é? Estamos muito felizes aí com a tua presença, né? Pessoa sempre muito alegre e inteligente, e instigadora, né, das nossas reflexões. E eu vou começar com uma questão, Cíntia, que não tem diretamente relação com o teu artigo, mas, claro, dialoga com o seu artigo. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua memória em relação ao GT2 da AMPED. E lembrando aqui que nós temos aqui conosco uma série de jovens pesquisadores, né, mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica, alguns recém-doutores, que quando conheceram o nosso campo de pesquisa, nós já estávamos, de certa maneira,
organizados, né? Já temos uma sociedade brasileira, lá dos final dos anos 90, nós temos grandes congressos, né? Nacionais e internacionais, nós temos linhas de pesquisa e revistas especializadas, como é o caso da própria RBHE. Então, hoje, aqui no ano de 2026, né, nós temos um cenário dentro do campo de História da Educação, que era um cenário, provavelmente, né, seguramente, muito diferente daquele cenário que você encontrou quando você passou a frequentar o GT2, e eu acredito que, de certa maneira, esse momento em que você vai afirmando o seu caminho pela história da educação. Né? Eu lembro aqui um escrito do Antônio Carlos Ferreira Pinheiro, né, que fez um estudo sobre as gerações de historiadores da educação, e tanto você quanto eu, né, nós constamos lá na quarta geração de historiadores da história da educação. Então, de certa maneira, também é interessante porque nós somos, de certa forma, em termos de inserção no campo, né, contemporâneos. O teu doutorado é de 94, o meu é de 98, mas, enfim, a minha pergunta é justamente essa, né? Não é nem uma pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como era essa experiência dentro do GT2, nesse campo ainda muito, digamos assim, em formação. Cíntia, com você. Bem, boa noite para todas as pessoas. Agradeço imensamente o convite do Carlos, da Raquel e do Sérgio para que eu possa participar dessa hora da revista. De imediato adianto, assim, que não fico muito à vontade nesse ambiente virtual, evito o máximo possível, um pouco característica da minha pessoa, porque amo imensamente os nossos eventos presenciais, os encontros presenciais, impossível a gente ficar sem eles. Bem, mas, por outro lado, esse tipo de recurso, ele acaba possibilitando que chegue a mais pessoas nos mais variados lugares, né? Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui, presentes nessa sala, agradeço imensamente e espero contribuir com os questionamentos que me forem colocados. Antes de mais nada, também é muito importante dizer que foi muito prazeroso para mim elaborar aquele artigo, vasculhar a memória, vasculhar documentos, quando a Alessandra, os professores, a professora Alessandra e o professor Edmar, que então, coordenadores na época do GT, atualmente é o Edmar, a Alessandra já não é mais, quando eles me convidaram para fazer aquela sessão, eu fiquei muito, muito feliz, porque a primeira coisa que eu fiz foi exatamente levantar as coisas que eu tenho aqui guardado na minha casa, e principalmente me dirigir lá ao arquivo do PROEDS, na UFRJ, que tem um acervo muito, muito interessante. Foi pura emoção lidar com aquela documentação, com cartas escritas pela Clarice Nunes. Imagina, né, nos anos 80, ou você tinha uma máquina de datilografar, você escrevia mesmo à mão, né, assim, de um modo mais acessível daquele material que tínhamos na universidade. Então, foi assim, uma experiência, foi muito bom escrever esse artigo e recuperar muito pouco, né, parte dessa história. Bem, Carlos, você apontou uma questão fundamental. Hoje, né, os estudantes que estão chegando podem contar com um conjunto de eventos impressionantes, sem contar esses eventos online, né? São muitos os eventos, até de certo vir até dispersar ou fragmentar. Mas, enfim, naquele contexto, né, vocês viram lá, o contexto da organização do GT,
é também junto com o contexto da organização da AMPED. A AMPED é um espaço de uma riqueza ímpar no âmbito da história da educação no Brasil, está aguardando uma boa história. É um evento de proporções e repercussões imensas em todas as áreas de conhecimento no campo da educação. E o nosso GT, né, vocês viram lá, está lá, criado em 84, aparece, então, o seu registro em 1985. Quando eu cheguei no GT no ano de 1990. Agora, talvez, quando eu cheguei no GT, me impactou muito a preocupação do pessoal com a escrita da história, metodologia de pesquisa, fontes documentais. Essa é a temática que, depois resgatando para escrever, já estava lá no cerne da criação do GT. Acontece, para mim, foi um impacto muito grande. Por quê? Porque eu vinha da história. Então, a minha graduação foi em História. E, no âmbito da história, evidentemente, essas preocupações assim, mais pontuais, fonte, documento, na nossa própria formação, era impossível pensar, escrever, fazer história sem documentos, sem fonte. Aí, sim, a gente tinha uma série de discussões com relação a essas temáticas. Mas eu também fiz pedagogia. Então, a minha terceira graduação foi pedagogia, né? Mas o mais interessante nessa história toda foi que eu não com esse nome, História da Educação, eu comecei a pensar que eu me dei conta de que a educação tinha uma história no curso de licenciatura. Aí tinha uma disciplina, Políticas Educacionais, e a professora, que eu, lógico, nunca vou esquecer, Edil Vasconcelos, hoje ela trabalha no Rio, já é aposentada da UFMG, ela tinha um texto da Marisnete Santos sobre educação na época do Getúlio Vargas. Foi assim, paixão à primeira vista, quando eu li aquele texto, na história, nem sabia, nem tinha lido numa história da educação. Então, assim, acho que isso é importante. Eu não fui fazer história da educação, eu me aproximei desse tema, da educação no período de Getúlio, aí, então, no contexto da licenciatura em História, já terminando o curso de História. Logo em seguida, fui fazer Pedagogia, aí já tinha disciplina História da Educação, e aí, pronto, aí eu já fazia o mestrado, já fiz o mestrado, né, com recorte na História da Educação, e depois virei professora substituta, parei mais, só História da Educação. Então, quando eu comecei no GT, também, assim, minha temática de pesquisa no doutorado também fugia um pouco do que o pessoal vinha pesquisando, que depois que a gente vai adquirindo consciência dessas variações, né? Minha pesquisa foi Cidadania e Educação na Trama da Cidade, a construção de Belo Horizonte no final do século XIX. Então, lá naquele doutorado em História, aí na linha de pesquisa Cultura e Cidades, aí já foi outro envolvimento, inclusive trazendo a temática para o campo da história, né? Porque lá na Unicamp, naquele contexto, o pessoal tinha muita diferença em relação ao pessoal da educação. E, embora eu fosse historiadora, eu tinha total orgulho de ser de uma faculdade de educação, tinha total orgulho, nunca tive nenhum problema com relação a isso, e tive resistência, sim, deles me aceitarem lá, porque vem da educação e tal, ora, né? Então, o caso, eu fiquei um pouco assim, me senti um pouco, inicialmente, um pouco fora ali de algumas questões que as pessoas traziam. Mas, de qualquer modo, aquele contexto dos anos 90,
quando a gente já tinha, né, o ISHE, já tinha, não chamava-se ela, tinha um outro nome, já tinha esses eventos aí, mas ainda assim, o GT, ele sempre foi um espaço fundamental de formação. O GT de História, lembra, Carlos? O GT de História lotava. As salas não cabiam pessoas. Aí chegava no próximo Amped, uma sala maior. Na próxima Amped, o cinema. Nós já fizemos o GT de História da Educação no cinema. O espaço maior que tinha na cidade. Acho que era o GT maior, era de História da Educação. Por quê? Porque era uma riqueza do ponto de vista da formação. Até hoje. Eu acho que o GT de História, ele é diferente de qualquer outro evento que a gente participa. A gente aprende, a gente realmente aprende. A gente acompanha a fala do estudante, a fala do colega, a gente acompanha com calma, a gente, a gente debate, a gente aprende muito. E a gente fica concentrado, todos nós ficamos concentrados na mesma sala, no mesmo espaço, antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço. Isso, você tem toda a razão, depois, vários foram os espaços que foram sendo criados, né? E aí, como eu já comentei, favorecendo um pouco a fragmentação. Eu estou falando muito, mas queria dizer que antes, quando eu fazia mestrado, fiz mestrado nos anos de 1980, final do ano de 1980, tinha o CBE, era o Congresso Brasileiro de Educação, tinha os eventos da ANDE, sim, mas não, como você falou, assim, um evento, é História da Educação. É História da Educação no GT de História da Educação. Então, um espaço de extrema importância para a nossa formação. Aí você tem que... Seu microfone está desligado, professor. Desculpe. Eu mencionava aqui que realmente o GT, nesse momento, era o centro do campo, e, posteriormente, o campo foi constituindo também outros polos, né, de dinamização, mas o GT continua de suma importância. Cíntia, eu queria agora, já pensando um pouco na discussão que o teu texto propõe, mas ainda sem entrar diretamente no texto, mas te fazer uma pergunta, digamos assim, mais um pouco do caráter, do tipo de texto que você escreveu. Eu entendo o teu texto nessa categoria, né, de uma história da escrita, da história da educação, né? Ou podemos chamar de conceitualizar isso como historiografia, né? Esse campo que justamente reflete, né, não sobre um objeto histórico especificamente, mas sobre a própria história, sobre os próprios meios utilizados pelos historiadores, as estratégias utilizadas pelos historiadores para escrever a história, para narrar o passado, para interpretar o passado. Esse tipo de investimento, se nós olharmos a história do nosso campo no Brasil, vindo lá do século XIX para cá, a gente pode dizer que é um digamos assim, é um tipo de empreendimento muito recente, né? Você bem pontuou que ali na fundação do GT, essa questão já estava colocada, né? Mas, de qualquer maneira, a fundação do GT nos anos 80, né, ela já é um período, assim, digamos, em que nós temos ali mais de 80, 90 anos de empreendimentos de escrita da história da educação não reflexiva, né? Ou seja, não havia uma problematização do que se estava fazendo. Então, a pergunta que eu te faço, né, pensando a natureza desse texto, que é uma revisão, né, das nossas tradições, das nossas escolhas, das nossas temáticas, das nossas escolhas teóricas, dos nossos recortes temporais, como é que você avalia a importância desse tipo de investimento em historiografia, em história da escrita, da história, para que a gente possa qualificar a nossa escrita?
Olha, quando eu, quando eu comecei a pensar nesse texto, né, quer dizer, na minha fala lá no TED, eu pensei, o que eu vou fazer? Né? Em geral, há um costume, né, que é importante, que é necessário, de fazer um levantamento, né, de temas, de trabalhos que foram apresentados, dos temas de cada. A gente não tinha propriamente um tema, né, mas das linhas que, enfim, fazer um resumo daquilo que foi apresentado a cada evento. Eu não queria fazer isso, eu detesto fazer isso, eu não queria fazer isso, a gente já tinha alguns feitos e eu não estava muito interessada nessa questão. Quando eu comecei a ler aquela conversa lá, a Esther Bufa, né, nossa primeira coordenadora, as preocupações, porque o que eu trouxe no texto é muito pouco da riqueza que foram aqueles debates por época da organização do GT, é que eu falei, olha, o tema está aí, né? A preocupação do pessoal na época era com a escrita da história, com a metodologia de pesquisa, né? Que já são questões fundamentais para a gente organizar um campo. E por isso, então, é que eu fiz essa escolha de seguir um pouco esse caminho da escrita da história. Mas também me chama muita atenção, e aí eu lembro, aí eu fui lembrar, já não me lembrava mais, né, daquela discussão, é história da educação ou é educação pela história? Aquilo aparece de um modo. O que é história da educação? É uma coisa meio estranha, assim, é uma especialidade da história, um ramo da história, mas eu entendo que, naquele contexto, eram pessoas muito jovens que estavam iniciando no campo e com necessidade de definir, de demarcar. Veja que nós temos disputas de poder entre historiadores de ofício, que era outro debate que tinha, e historiadores, como a maioria dos historiadores da educação. Se fazem historiadores no ofício de historiador, né? Não necessariamente fez um curso de história e que tem a mesma qualidade, né, daqueles que são chamados historiadores de ofício. Eu lembro que o Antônio, naquele texto, que até você me lembrou dele, ele começa discutindo uma lei, né, que vai oficializar, aí eu lembrei também disso, falei, ainda tinha isso, uma lei que vai dizer quem é que pode ser historiador ou quem não pode, né? Enfim, esse debate que aparece lá, história da educação ou educação pela história, ele indica essas dificuldades com a identificação profissional, com a identidade do campo, e não sei se isso está superado, tá claro? Em vários sentidos, né? Então, quando você pergunta por que você vai percorrer pela historiografia, pela escrita da história, então a primeira questão que a gente se depara quando a gente vai pensar a própria escrita da história da educação é exatamente o processo de formação do campo, o processo de formação dessas identidades, o lugar desse conhecimento, que é o lugar da formação de professores, dos cursos de pedagogia, e que nós sabemos que, historicamente, são cursos de menor qualidade, de menor valor, são para formar professores. Então, a gente tem, junto com esse debate sobre a escrita da história da educação, toda essa problemática e essa disputa de poder, né, nesse campo com a história, né? E quantas vezes a gente já não ouviu indiretas com relação ao nosso lugar dentro da universidade. Porque em relação ao nosso lugar na faculdade de educação, está na faculdade de educação. Agora, o nosso lugar na universidade já é um outro ponto, né, por conta
essa desqualificação que é parte da própria história da educação, a desqualificação dos seus profissionais, etc., etc. Bom, então, foi possível perceber claramente que, aí no âmbito do GT, né, o esforço, então, em estabelecer e marcar o nosso campo como historiadores e historiadoras, e marcar esse nosso campo no debate sobre metodologia de pesquisa, sobre fontes documentais, e é de uma beleza muito grande quando a gente começa a ver lá a Clarice Nunes se articulando para montar guia de fontes, aí vão montar um guia de fontes, aonde? Rio de Janeiro, assim, no esforço de talvez tentar, assim, facilitar as pessoas, olha, a gente pode criar guias de fontes estaduais, de modo que todos possam ter acesso à documentação, e vamos fazer história de verdade. Eu penso que passou um pouco por aí. Nessa época, eu era jovem, eu era mais jovem do que Clarice e o outro pessoal. Então, eu fui tendo mais consciência disso posteriormente, de como que foi importante todas essas pessoas, né, Zé Silvério, Eliane e Marta, todas essas pessoas foram extremamente importantes e vamos dizer assim, de uma competência muito importante, muito significativa para começar a estruturar o campo a partir desses debates. Bem, o que é possível perceber, né? Então, de imediato, uma linha uma linha historiográfica, muito no âmbito do materialismo histórico, totalmente fruto da nossa tradição eurocêntrica da escrita da história. Eu, por exemplo, quando eu estudei história, meu curso de história era totalmente marxista, lógico, muito importante, fundamental, sem dúvida nenhuma, mas era totalmente marxista. Fui ler Thompson, por exemplo, História Social, no meu mestrado, com o meu orientador Miguel Arroio, mas o Miguel, nessa época, ele era um outsider. E aí foi com ele que eu conheci Thompson, mas até então, Carlos, talvez você saiba muito bem disso, né? Eram todos marxistas e gramscianos. Então, isso também modelo eurocêntrico. Essa é a questão que eu toco no texto e que é, no meu entendimento, muito problemático, né? A gente vai seguindo as ondas, vai seguindo os modelos, não é isso mais, agora é um outro modelo, nos encaixamos nele, todas as pessoas fazem pesquisa daquele jeito. Então, isso é notório quando foi possível fazer essa linha aí. Logo em seguida, aí veio a onda dos intercâmbios com França e Portugal. Aí não deu outra, né? Aí por exemplo, no meu doutorado lá na Unicamp, nunca estudei nada sobre história cultural, por exemplo, né? Lá nem tinha muitas essas preocupações, mas a minha pesquisa de doutorado, ela acabava sendo muito diálogo com Thompson. Agora, aí entrou a história cultural e entrou para valer, né? Então, todo mundo foi correndo atrás, foi ler Cartier, Michel de Certeau, Juliá, o conceito de representação, ele voou, né? Tomou asas. Todas as teses, todas as dissertações têm conceito de representação, tática, estratégia, enfim, foi uma onda bastante vigorosa do ponto de vista, os intercâmbios que os professores faziam, né, na França, principalmente na França, mas também em Portugal, mesmo porque Portugal e França têm uma proximidade grande do ponto de vista teórico-conceitual, né? Depois começa um pouco Inglaterra, né, Estados Unidos, a Miriam Wade foi uma pessoa que trouxe discussões estadunidenses, enfim. E aí queria dizer que, em 1992, o texto que eu cito, da Clarice Nunes e da Marta Carvalho,
perspectivas historiográficas e fontes, ele é um marco na historiografia da educação. Né? Ele é um marco. Eu lembro demais de ter participado da apresentação das duas, no Amped, em Caxambu, e realmente foi uma coisa, assim, de uma competência impressionante dessas duas professoras. Agora, é isso, né? Consolidou essa escola francesa, esses autores franceses, esses modelos franceses. E houve uma reação. Foi legal ter recuperado isso, porque a gente sentia no GT um certo desconforto por parte de alguns colegas que vinham da tradição marxista, né? Olha, eu, naquele contexto, não entendia muito bem. Não entendia, não dei muita confiança, mas eles têm toda a razão nas críticas que fizeram. Hoje eu concordo com as críticas que eles fizeram lá com relação a esse contexto, que é essa história da educação muito fragmentada que nós temos, muito temática, a história do grupo escolar, a história do uniforme, a história do livro que é usado na cidade de Cruzilha. Então, enfim, eu acho que hoje nós temos que fazer uma reavaliação do que viemos pesquisando e produzindo em história da educação. E aí, então, a gente tem esses dois movimentos, isso aparece nos relatórios do GT, isso aparece nas escritas, e eu destacaria o texto que eu usei, da Marisa Bittar, a nossa colega. Ela faz uma crítica bem contundente e radical à nova história, porque o que chega nos anos 90, novos objetos, novos temas, novos objetos, novas abordagens, né? A trilogia do Pierre Nora, que ele produz nos anos 70, tem uma divulgação nos anos 80, e chega para nós, da história da educação, final dos anos 80, início dos anos 90. Aí nós vamos incorporar nesse modelo, né? Mas é importante dizer que também para a história chega na mesma época, mais ou menos por aí, nos anos 80, início dos anos 90. E a gente se apropria desse modelo de um modo, assim, quando você vai ler o Pierre Nora, os 3 volumes, eles não são modelos para as realidades de Europa. Você não tem lá a questão da cor, a questão racial, a questão étnica, a questão da desigualdade escolar. Esses não são temas que esses historiadores de muita qualidade, de muita competência, vão se preocupar, apesar de manterem, por muito tempo, colônias escravizando pessoas, né, inclusive colônias em África. É interessante como que esse debate não passa pela nova história francesa, não passa, e nem pela inglesa. Alguns autores é que vão mencionar, imagina, a Inglaterra coloniza grande parte de África, de Índia, né? Então, tem umas coisas assim que a gente começa a questionar sobre o significado dessas influências. E o outro texto é da Esther Buffa, né? Quando fez 30 anos, a Esther Buffa, ela faz um texto excelente, né? Avaliando os 30 anos, e eu me senti extremamente identificada com as coisas que ela fala, né? Tenho saudade da Esther, tinha vontade de encontrá-la, e quando lia o texto dela, escrevi o meu, parecia que a gente estava conversando, né? Quando ela fala das disputas políticas, dos desconfortos, quando ela fala um processo, sim, de marginalização e exclusão de determinadas pessoas que não se encaixavam ali nasquelas abordagens. Enfim, é isso. Foi nesse contexto, Carlos, desse boom, né, principalmente do setor, ninguém podia... Para você ser uma pessoa autorizada na sua pesquisa, você tinha que trazer o Michel de Certeau, você tinha que trazer conceito de representação. Então, isso foi ficando muito complicado. Foi aí que eu, num primeiro momento, encontrei com Elias, Norbert Elias,
para mim sair um pouco dessa que não me ajudava muito, ficar repetindo com a representação, dar a ver, sei lá o quê. Sabia até de cor, esqueci também. Maravilha, maravilha. Eu tinha uma questão para você relacionada a essa questão, digamos assim, qual que teria sido a contribuição do GT2 para a escrita da história da educação no Brasil. Eu acho que, de certa maneira, nessa tua resposta, não é, você já trouxe muitos elementos, principalmente em relação a esse debate, né, que foi muito, digamos assim, rico e às vezes tenso, não é, principalmente entre algumas perspectivas que se alinhavam com o marxismo e outras que se, digamos assim, somava, né, a uma perspectiva da chamada história comum. Há muitas, digamos assim, equívocos nessas gavetinhas, né, que foram criando, né? Eu, pessoalmente, nunca me vi em nenhuma dessas gavetas, imagino que você também não, e imagino que a maioria das pessoas não se viam muito, digamos assim, presas a esses rótulos, mas, de qualquer maneira, é interessante destacar que, apesar desse debate teórico intenso, apesar dessas divergências, dessas tensões, do ponto de vista da escrita, da história, o campo conseguiu se manter unido do ponto de vista da institucionalização. Né? Criou uma sociedade, né? Todos juntos. E a gente conseguiu se firmar nossa identidade profissional, nossa competência profissional na pesquisa historiográfica. Perfeitamente. Mas, enfim, dessa questão da contribuição, acho que a gente viu aí bastante da tua questão. Eu queria voltar a um ponto que você mencionou, que é justamente esse ponto que está no debate do GT, que aparece no teu artigo, logo na sua fundação, relacionado à questão se nós fazemos história da educação ou se nós fazemos educação pela história. Se nós pensarmos no contexto dos anos 80, em que a história da educação não tinha ainda uma identidade firmada, né? Havia muitas dúvidas se a história da educação era história. Eu entendo perfeitamente, né, que os nossos colegas lá quisessem fazer essa afirmação: história da educação é história, não é educação pela história, nós fazemos história e seguimos, enfim, as perspectivas, né, do método, da pesquisa, com as fontes, com as teorias e tal. Agora, eu queria, enfim, não a posição, né, da intérprete do GT, mas a posição da historiadora, Cíntia Greve, e da professora da Faculdade de Educação, Cíntia Greve, quando nós estamos percebendo, né, que hoje nós estamos, de certa maneira, bem à vontade na ideia que nós somos uma especialidade da história, mas, por outro lado, também nossa posição dentro das faculdades de educação, nossa posição dentro dos cursos de formação de professores, e não que seja uma posição que seja uma decisão nossa, mas há forças estruturais, né, que têm feito do campo educacional um campo cada vez mais aplicado, técnico, instrumental, né, e que pesquisas, que disciplinas de fundamentos, né, como história, filosofia, vem cada vez mais perdendo espaço, perdendo lugar nos cursos de formação de professores e no próprio curso de pedagogia. Então, voltando à polêmica, né, porque quando nós tínhamos lá, né, nós educávamos pela história, né, naquela noção, né, da história magistra vitae, né, de encontrar lições no passado, de certa maneira, nós tínhamos uma linha de sintonia com a formação de professores muito direta, né? A história da educação era educação. No momento em que nós começamos a nos pensar muito mais como historiadores, não é? Será que nós não perdemos um pouco esse contato com a formação de professores? E qual seria, né, nessa perspectiva de uma história, não é, como nós fazemos hoje, qual seria a nossa contribuição hoje para a formação dos professores? Desculpe se eu me alonguei, mas essa é uma questão que me incomoda bastante. Sim, o Carlos. Primeira coisa, eu acho essa uma
uma conversa que, assim, história da educação, a educação pela história, acho que é uma conversa que não tem muito o que dizer, entendeu? Uma conversa que não vai para frente. Penso como história da educação. Outra questão, não acho que história da educação é especialidade, sub-área da história. É um tema da história. É um tema que a gente faz, um recorte que a gente faz no âmbito dos estudos históricos, né? Agora, acho que há uma série de problemas aí que podem ter, vamos dizer assim, desdobramentos se a gente acabar se filiando a pensamentos muito dicotomizados, como é a nossa tradição, na produção do conhecimento, né? História, educação. Então, quantas vezes já discutimos se é possível falar em história sem falar em educação? É impossível quando você vê, por exemplo, essas coleções, História da Vida Privada, História da República Brasileira, ou essas coletâneas que, em geral, tem, praticamente não aparece nenhum texto sobre educação, sobre escola. É só para a gente tentar compreender como que esse lugar ele vai sendo construído. Ora, Carlos, como que você publica, ou você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre alguma temática, algum acontecimento histórico, sem se perguntar, as pessoas registravam o seu conhecimento como? Como que as pessoas, elas sabiam ler? Como que essas pessoas aprenderam a ler? Essas pessoas frequentaram a escola? Qual que era o lugar da escola na sociedade nesse tempo? É incrível como que nessas coletâneas todas de história, rarissimamente tem um texto que vai contar algo que é fundamental na própria origem do entendimento da história, na tradição lá eurocêntrica dos gregos, romanos, história escrita. É a organização do pensamento escrito no passado. Então, eu acho que é história da educação, o que nós fazemos, o que nós pesquisamos, o que nós conversamos, o conhecimento que a gente leva para os nossos estudantes é a história da educação. E a problemática, né, dele estar em cursos de pedagogia, em curso de formação de professores, está relacionado exatamente com a origem desses cursos, que é essa origem das ciências aplicadas. Existe coisa mais horrorosa do que ciências aplicadas à educação? Então, eu acho que, antes de mais nada, nós temos que escutar as nossas origens, do campo da pedagogia, do campo da educação. O meu departamento chama Departamento de Ciências Aplicadas à Educação. Coisa mais horrível isso. Como é que a gente pode pensar em ciências aplicadas à educação? Tendo em vista a educação com toda a complexidade na qual ela se estabelece estrutura, né? Não é só escolar, são múltiplas educações. Aí também, adentrando para começar a pensar histórias de educações. Há muito tempo que eu não dou aula de história da educação. Há muito tempo, nesse sentido. E mesmo aquele livro meu, História da Educação, há muito tempo que não acho que passa por aí. Se a gente começar a pensar em histórias de educações, eu acho que aí a gente talvez tenha mais condição de nos aproximar dos interesses dos nossos estudantes. Agora, veja bem, isso que você falou, a tendência nos últimos tempos, me parece que em alguns países de Europa nem mais tem essa disciplina, né? História da educação aparece só como optativa. Alguém falou isso na França, uma coisa, não sei em Portugal como é, mas já me falaram sobre isso. Então, essa tendência, ela não é de nenhum espanto para nenhum de nós, ela vem aí nessa trilha do aprofundamento da relação entre a educação e a lógica de mercado, né, de educação e a perspectiva mercadológica na formação de professores, de jovens
e crianças, e essa tendência já chega no Brasil, eu não sei como é que é nas universidades de vocês, né? E, felizmente, na minha instituição, a gente ganhou agora mais 30 horas para a história da educação, felizmente, mas é raro. E não tem como você pensar a formação de professores, é impossível você pensar na formação de educadores sem possibilitar a eles a oportunidade de formar uma consciência crítica, uma consciência histórica crítica sobre o passado. Nós precisamos saber o que nos foi roubado, o que nos foi negado, o que tiraram de nós, como tiraram, como que isso foi feito, quem fez, de que modo, que estratégias de invisibilização, que estratégias de sequestros dos nossos saberes, de nossas culturas. Como que esse processo se deu? Como que esse processo se fez? Nós precisamos dar oportunidade, a nossa obrigação como professores, instituições de educação, dar oportunidade para que os professores eles tenham esse conhecimento, tenham formar, pensar historicamente, produzir consciência crítica. Nós precisamos dar a ver, dar visibilidade a todo esse processo horroroso da qual todos nós fomos submetidos do lado de cá do planeta. E o que nós vemos hoje, por exemplo, as coisas pavorosas que a gente vê continuando a acontecer, né? A possibilidade dos nossos alunos interferirem nesses processos são extremamente significativos, né? Imagina, olha, duas coisas que nós tivemos nos últimos tempos: escola sem partido, escola cívico-militar. Como é que nós vamos fazer um debate de formação com nossos estudantes sem que eles tenham um entendimento do processo sócio-histórico na qual essas propostas foram forjadas? Tá certo, Cíntia, tá certo. Tem história, né? Nós estamos já nos caminhando para o final. Eu tenho aqui mais uma questão, mas ela já, de certa maneira, dialoga com uma questão que o professor Edinaldo, da Universidade Federal do Piauí, se eu registrei corretamente, fez, que eu acho que ela vai, de certa maneira, convergir com a minha questão, que é justamente assim. Agora, eu gostaria que você falasse, você já falou, deu várias pinceladas, mas o teu artigo não só faz uma análise da escrita da história da educação produzida pelo GT, mas você faz uma proposição de novas frentes historiográficas, novos problemas historiográficos, considerando principalmente estas abordagens decoloniais, né, que você vem acalentando, estudando e produzindo. Não é? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa tua proposição de uma nova frente historiográfica, e, ao mesmo tempo, eu já trago aqui a questão do Edinaldo, e daí eu gostaria que você respondesse já no sentido de finalização do nosso encontro. O Edinaldo pergunta o seguinte, né, se você considera que esse deslocamento temático da história da educação, ao incorporar os debates sobre questões raciais, povos indígenas, questões sociais e de gênero, o Edinaldo já considera que há um deslocamento, né? Tem sido acompanhado também por um deslocamento epistemológico da área. Em outras palavras, diz o Edinaldo, novas agendas têm produzido mudanças nas formas de produzir, compreender e legitimar o conhecimento no campo. Não é? Então, um pouco essa perspectivação, né, de novos objetos, novos atores, novos personagens na história da educação por esta via, né, que você está propondo, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Infelizmente, a gente já está um pouco no final do programa, mas você já pode nos dar aí uma luz sobre essa questão. Resumir muita coisa ao mesmo tempo. Primeiro, essa nossa tradição eurocêntrica, que foi o boom dos anos 90, então todo mundo começou a fazer história do grupo escolar, história do uniforme, história do livro, pesquisas fundamentais para a gente conhecer nosso passado, nossa educação, nossa história da escola, evidentemente. Mas já é estranho, porque, assim,
um país que nos anos 90 ainda tinha em torno de 20% de população não alfabetizada, uma escola profundamente desigual, a nossa história da educação sempre foi história das desigualdades escolares, isso custou aparecer como foco de pesquisa, história das crianças pobres. Se perguntar, eu lembro que eu fui fazer meu pós-doc na USP, a minha pergunta era qual a cor das crianças, porque eu fiquei muito tempo pesquisando o século XIX, né, as escolas do século XIX, a minha pergunta era qual a cor das crianças que frequentam a escola do século XIX. Eu demorei um ano para chegar numa documentação onde havia crianças pretas que frequentavam a escola. Isso foi no ano de 2000. Então, assim, eu lembro, foi um ano, assim, pena que não dá tempo, mas foi uma experiência muito rica, né? Mas eu encontrei as crianças pretas frequentando a escola. Quer dizer, não são novos sujeitos, né? A desigualdade escolar e a divisão racial da educação no Brasil, ela é muito antiga, né? Ela é parte do processo colonizador. Então, chama Edilson, como ele chama? Edmar. O colega. Então, o Edmar, eu acho que esses temas de pesquisa estão na nossa... Edinaldo. Edinaldo Motti. Edinardo, então, na verdade, esses temas estão na nossa cara. E a gente fica com o olhar europeu e não enxerga aquilo que esteve o tempo todo na nossa cara. Então, eu comecei a sair também um pouco do Norbert Elias, né? Norbert Elias, ele é um autor, para mim, fundamental, basicamente do ponto de vista teórico-conceitual, configuração, relações de interdependência, estabelecidos outsiders, etc., etc. Mas ele também não me ajuda a pensar aquilo que o tempo todo está nas nossas vistas. Nós sabemos muito bem qual é a cor daquele morador de rua que está lá, na avenida próxima à minha casa. Nós sabemos que cor ele tem. Aquela cor tem uma história, né? Então, aí eu comecei a ir para os autores decoloniais. E a primeira leitura minha foi um livro organizado pelo Edgardo Lander, com textos do Aníbal Quijano, o Walter Mignolo e vários outros autores que vão trazer esse conceito da colonialidade do saber. Pronto, aí eu falei, bom, aí eu consigo avançar nos meus problemas de pesquisa, né? E aí entendo que a publicação, né, de Subalternidade e Opressão Socio-Racial, questões para a história da educação, historiografia da educação latino-americana, acho que amadurece essa trajetória numa perspectiva decolonial, até trago o Elias também um pouco, e o livro História das Desigualdades Escolares, que eu organizei, são todas pesquisas de meus ex-orientandos, né, onde a gente traz com força essa ideia. Mais do que a história da escola, nós temos que problematizar a história da desigualdade escolar. Muito mais. Porque é nesse processo da história da desigualdade escolar que a gente traz, então, um conceito que eu venho trabalhando com ele, inspirado na ideia da divisão racial do trabalho. Eu trouxe para a gente debater a divisão racial da educação, a divisão racial da infância, como uma proposta de pensar outras histórias de educações. Eu acho que é isso. Ai, desculpa, tudo Imagina. Cíntia, muito obrigado. Obrigada. Foi muito esclarecedor e as suas ponderações, e eu acho que incentivaram, não é, a muitos que ainda não conhecem o artigo, não é, a fazer o download, né, a ler o artigo, e dizer que você é uma referência, né, para todos nós aqui do campo da história da educação, e que
o nosso programa A Hora da RBHE, o 7º programa da RBHE, né? Ganhou muito, né, tendo a tua presença aqui, os seus esclarecimentos a respeito da tua pesquisa e do teu trabalho. Com isso, eu já vou, enfim, me despedindo, né, a todos, toda a audiência, né, agradeço a presença de todos e todas aqui conosco, e esperamos vocês no nosso próximo A Hora da RBHE, nosso programa sempre nas terças-feiras, às 20 horas, com frequência bimensal. Então, uma boa noite a todos. E resta 1 minuto para despedir de todas as pessoas, de todos vocês, e dizer que o que precisar, estou aqui, cgreivevega@gmail.com, porque não tem rede social e também gosto muito de conversar, assim, se fosse. Tá bom, obrigado, Carlos, obrigada, Raquel, e muito obrigado, Sérgio, e todo mundo que está aí. Tchau para vocês. Grande beijo, tudo de bom. Boa noite a todos e todas. Tchau.